Quando o japonês me leva lá para ver debaixo da terra, se der, velho. Aliás, eu já fui debaixo da terra, mas em outro lugar. Agora é umbral. Debaixo de cemitério tem espíritos morando lá e são as caveiras. Quem aqui, vou perguntar, tem cemitérios ancestrais, para você ter ideia? Com espíritos antigos que moram ali aparentemente há muito tempo. E não sei o que eles fazem ali, porque não encarnaram, sei que moram ali, se encarnam, voltam para ali. Você que já saiu do corpo, já foi em lugares debaixo da terra ou de cemitério, onde tinham caveiras. A gente tem cemitério com 2 i aqui, você vai entender. Porque tem. Gisele, obrigado pelo carinho. Você presenteou 5 pessoas que foram sortudas aqui. A Liliane, a Silvia, a Laís, o Leonardo e o Edson. E é aleatório, a pessoa não pode escolher quem é. Ela faz uma caridade bondosa e ajuda o canal. Obrigado, ajuda a minha faculdade. Eu faço estudar, mas obrigado, sem vocês não ia conseguir. E ajuda as pessoas. Quem já viu sabe do que eu estou falando. É barro, tem umas lacunas assim, onde tem... Você vai andando, você se perde ali dentro. É um negócio mais ou menos dessa altura, você anda abaixado, você vai passando ali, é escuro, mas você consegue ver pela visão astral. Aí vem saindo umas mãos, às vezes, de dentro, assim, que são as caveiras que ficam pegando em você. Nem sempre pegam. Eu não, às vezes eu fui embaixo da terra, às vezes eu fui em cemitérios ancestrais antigos. A energia é fortíssima. Eu fui em lápide, eu senti, já vi em cemitérios em vários lugares, cemitérios em morro, no meio do morro, assim, tinha um cemitério. E tinha uns negocinhos assim, tipo umas escadinhas, nunca tinha visto daquele jeito. Tem um negócio lá. Tem as lapidinhas, você ainda sente a energia das pessoas. Você passava ali, percebia que já tinha espírito morando debaixo ali. Debaixo daquele lugar. Tá? Você passa por esse lugar assim, vai entrando. Isso lá, cara, é outra experiência legal, outras. Eu vou me lembrando aqui. Nem tudo tá. Eu anotei algumas coisas, nem tudo tá anotado. Certa vez, foi uma das primeiras experiências que eu tive. Eu tinha 15 anos, por aí. Por aí. Eu tava começando a sair do corpo, tal, não sabia direito o que era aquilo. Acho que eu tenho isso no meu livro. Era talvez, sei lá. Aí faz tempo que no livro Iniciantes na Viagem Astral, que é gratuito, tá lá no site viagemastral.com, tá? Só acessar. Eu fui para um lugar, e eu até já fiz um vídeo sobre isso, eu ia passando assim, voando baixo, de repente eu olhei a distância assim, enorme lugar, e uma porta, era um portal, um portão assim, que ele batia lá nas nuvens e descia com uma escada que ia na direção dele assim, linda assim. E aí eu não sabia o que era aquilo direito, mas eu senti, mesmo não entendendo, aquilo era um portal dimensional, dos maiores. Talvez existam grandes portais, onde ali que mudava você para uma frequência alta, assim. Talvez os mentores, você vê que os mentores dos resgates, os caras que fazem os resgates do astral, eles pegam o espírito, você pensa que ele pega o espírito e, por exemplo, resgatou um espírito agora, você pensa que ele pega e já leva para o alto? Não, Nina, não. Existe uma questão de transporte no astral que não é tão simples como a gente imagina, partindo do princípio de umbral versus dimensão legal. Primeiro que você está com um espírito com uma capacidade espiritual ainda limitada, sendo resgatado, há um deslocamento rápido, é por isso que você está aqui, eles somem na sua frente, porque eles se deslocam assim, então eles se deslocam na direção de portais ou colocam dentro de veículos que vão fazer esse intermédio interdimensional. Então nós estamos falando de um planeta Terra, que é grande fisicamente, um astral na primeira dimensão troposférica, que é maior que o espaço físico que nós temos. Nós estamos falando de interligações entre os portais, quer dizer, as frequências. Tem a interligação, essa primeira frequência, por exemplo, é a frequência aonde eu falo que o portal abre das frequências mais altas. Por exemplo, essa primeira frequência troposférica é somente nela onde há a possibilidade de um espírito olhar para você e enxergar um corpo físico, só nela. Um espírito desarmonizado, onde você chega, digamos assim, mais próximo possível de um contato, digamos assim, visual físico. Então, o espírito está aqui, você se vê. Para um espírito fazer isso, ele tem que alcançar a primeira dimensão troposférica. Muitas vezes, o seu mentor, ele não faz isso. Pela dificuldade de densidade, de ter que encontrar um portal, de ter que movimentar-se pelo ambiente com dificuldade, tem ambientes pesados. Tem mentor que se lá, aliás, isso foi demonstrado no nosso lado, tem mentor que se não toma cuidado, ele se aprisiona. Nós estamos falando de lugares altamente pesados e tem seres inteligentes, não brinca com o espírito não, velho.
Não pensa que inventou um cara que anda por aí à torta direita, inclusive vou contar a história já, ela tá aqui, junto disso. Então ele pega o espírito, leva para esse portal que eu estou te falando, ou esse lugar, dali ele sobe para a frequência, e dali ele consegue se movimentar mais rápido, ou pega um veículo tecnológico, que esse veículo ele também não faz assim, não. Quem quer ver outra experiência que eu vou perguntar aqui, porque não fica embasado somente na minha execusada opinião, que é o seguinte: você que já saiu do corpo, já viu um tipo de veículo que muda de frequência e parece que está descendo ladeira. Vou deixar aqui, parece que está descendo ladeira. É o seguinte, não dá para escrever tudo ali. Esses veículos, eles também têm que seguir um tipo de pista dimensional para chegar num ambiente específico para descer. Ele não sai daqui e vem para cá. E quando ele desce, parece que você está descendo uma ladeira esburacada. Começa a balançar tudo dentro do ônibus. É a mudança. A diferença é que leva uma quantidade grande de pessoas com não necessidade de pegar diretamente os portais ou fazer uma mentalização, como eu fiz no Astral essa noite, para mudar de frequência com a galera. Foi o relato que eu postei. Depois, se você quiser, depois você assiste. Tá no carro. Então, essas coisas acontecem. Só para você ter ideia como é interessante a locomoção no astral. A gente pensa que assim, a pessoa chegou. Não é assim, não. Baseado no que eu estou lhe falando, que como o mentor se lasca, espíritos, e elevador também. Tá? Tem gente que pega um tipo de veículo que você entra num lugar e ele leva você, mas você também tem variação dentro dele. A variação, ele diminui a intensidade de gasto energético, mas você só diminui a intensidade do que se sente dentro, durante a dimensão do lugar, mas você sente a variação no momento da mudança. Ele balança e tal. Tem elevador que vai para o lado no astral. Pega você aqui, ele joga você para o lado assim, que você nunca viu. Um elevador que leva para o lado. No astral tem. Você pensa que você vai chegar no mundo espiritual, vai morar na 4ª dimensão e vai ficar de boa, vai poder passear, sentar na floresta, fazer um piquenique em paz. Tem formiga no astral. Tem bichos, insetos que você nunca viu. Dentro do mar, você pensa que vai poder dar nada. E eles são hostis, como são aqui também. É a mesma coisa. Aquela foto da Bíblia, onde o cara faz um carinho no leão, não faça, não. Ele vai lhe morder. E não vai machucar, mas existe uma reação magnética, psicológica, existe um processo energético, magnético que prende você. Eu saí do corpo, fui numa cidade espiritual no meio da mata. O espírito me deu uma atenção retada, um cara que estava lá. Não sei o que, vem ver uma coisa aqui. Não sei do que ele pensou em fazer aquilo. Talvez ele falou, vou mostrar uma coisa que ele nunca viu. Nunca esqueci aquilo. Fomos no meio de umas pedras, tipo, no meio de um mato, nada, parecia umas rochas, com umas grutas dentro da rocha. Sabe que tem umas aberturas assim? Parece umas locas assim, ele olha ali dentro. Aí quando eu olhei, velho, tinha uma aranha maior que eu, azul. E quando eu olhei, meu olho, eu não vi a aranha perto. Meu olho fez um negócio assim, ele saiu andando assim, parece com a ajuda dele, e eu vi ela lá no fundão. A aranha percebeu que eu tinha visto ela e começou a fazer assim, nervosa, e começou a soltar um raio azul de raiva. Ele falou assim para mim: muitos espíritos vêm andar aqui fora e são aprisionados ali. Tipo o que aconteceu no Hobbit, no Senhor dos Anéis, com o Frodo e o Sam, quem assistiu. Elas rodam e prendem eles com as teias ali, só que não morre. E a gente tem que vir resgatar eles muitas vezes aqui. Ele falou, eu fiquei assim, velho, quando que eu imaginar uma desgrama dessa? Parece filme. Mas eu só estava lá fora, eu questiono a informação, e o cara me levou para um lugar e me falou isso. Então, não pense que no astral é meu pai, que lindo, que beleza. Mesmo na dimensão superior, existem seres morando ali que continuam o seu processo de evolução. E existem espécies no astral que não tem aqui, velho. Não tem. Tá? Casas lindas. Uma vez eu fui na casa de um mentor. Aliás, vou contar 2 histórias de casa. A casa do mentor e a casa de dois lugares de dimensão superior. Ele morava nas nuvens, velho. Numa casa linda, só ele. Velho, quem não moraria nas nuvens, longe de tudo quanto é uma cebola, de gente pesada, tudo para lá para baixo, lá em cima, as nuvens passavam, não dava para ver o chão, velho. Sabe quando você está em cima de um avião? Só que a casa ficava entre as nuvens, em cima, assim, as nuvens ficavam, na altura ficava. E ele, aparentemente, controlava a altura, sei lá como é que é aquilo. Ele morava lá. Ele saía do lugar, fazia um trabalho e voltava para ali. Velho, pensa que beleza morar no meio das nuvens.
Lindo lugar. Eu ficava mais na varanda olhando para baixo, né? Não tem, era assim, tinha um negocinho assim ao redor, tinha plantinhas para todos os lados, e a partir depois das plantinhas era só queda livre. Não sabia a altura que estava ali. A outra vez foi o seguinte, eu estava voando pelo astral, comecei a voar, eu peguei o mar. Eu vi o mar assim, fui na direção do mar. Numa velocidade impressionante, até que me chamou a atenção um negocinho que parece até o Todas das Rocas, meio arredondado, um negócio algumas distante um do outro, no meio do mar, velho. Tipo assim, uns 1.000 quilômetros de distância da costa. Eu vi, quando eu passei do lado, um prédio espelhado, arredondado, que entrava no máximo. Eu falei, oxe, que viagem da porra. O que eu fiz? Entrei, passei por dentro do espelhado do vidro, entrei no apartamento, coisa mais linda do mundo, velho. Tudo bonitinho, tudo sutil, nada parecido com o que a gente via aqui. Tanto que ele tinha uma estante com uns negócios assim, tudo tecnológico ou meio que flutuando na estante. Aí eu comecei a olhar a estante assim, falei, que é isso, velho? E aí eu olhei para a lateral, o morador da casa sentiu minha presença e fez assim para mim. Eu falei, não, desculpa, eu tô fora do corpo, eu invadi sua casa, perdão. Ele nunca havia tido uma pessoa fora do corpo na casa dele. Nunca ninguém tinha chegado ali. Eu cheguei. Voando, né? Porque nunca ninguém pegou o mar, no meio do mar, voando, do nada encontrou porque assim, um mar é enorme, você pode pegar 1 grau para cá, você não ia achar, 1 grau para lá, você não ia. Eu bati naquele lugar, não sei se existem muitos lugares, né? Não sei se são várias pessoas que fazem isso. Eu entrei na casa do cara, ele não falou nada. Ele não me machucou. Ele estava assustado, não é comigo, é como eu consegui chegar ali na casa dele. Então, eu falando, tem o umbral, que é essa primeira frequência, aí você tem a segunda dimensão, que é tão grande quanto, talvez maior do que a primeira, aí você vai subindo, cada vez que você vai subindo, vai ficando mais sutil, e os lugares vão ficando maiores, mais leves, mais profundos, com maiores capacidades. Então, velho, nós temos só no astral 7 terras fora a Terra. É muito grande, velho. Então, se a Terra é enorme e você não consegue conhecer, imagine 7 terras com um nível de seres que você não conhece. Seres. Eu queria ficar agora aqui. Nós estamos falando de seres do mar estranho, como eu já falei. Estamos falando de seres endemoniados, deformados, seres com dragão, seres com escama, seres que você acha que é extraterrestre, que mora do lado de lá, seres nervosos, seres pequenos que parecem pequenos mini Exus, brabos que só pete, seres em forma de caveira, gnomo, só de lembrar, não vou contar essa história do gnomo, não, mas acho que algumas pessoas talvez se lembrem, né? Gnomos que moram lá nesse lugar. Você tem aí uma quantidade incrível de seres que você chama de elemental. Tem seres nas ondas, já senti, algumas vezes percebi. Tem seres nas árvores, que as árvores somos nós. Tem seres no ar, tem seres no fogo. Nos fogo eu nunca vi, mas tem. Cara, você não sabe o que é aquilo. Por todos os lados. Tem mentores estranhos de todas as formas, jeitos, mentores ETs. Aliás, eu nunca imaginei ver um ET mentor deformado. ET mentor deformado. Você ia falar em curso? Não. Ele falou não estava adaptado ao corpo astral. Ele falou para mim, eu estou usando, muito legal ele, muito rápido, a velocidade que ele falava assim, bem na mente assim. Estou usando um corpo astral de código 4, 5, 6, 7, 8, X, esse porque eu tentei vários, esse é o que melhor encaixa. Quer dizer, eu nem sabia que corpo astral era catalogado. Tem um tipo de corpo astral o quê? Que evoluiu em lugares diferentes, ou já modificado geneticamente para que ele conseguisse acessar os órgãos, adaptados aos órgãos ou às sensações psicológicas que ele conseguia ter. Quer dizer, a adaptação não é o que tem, a adaptação é a questão consciencial, ou aquilo que processava consciencialmente dentro do que, não sei dizer. Então, outra coisa que existe também, encarnados ETs para todos os lados. Dizem que, hoje em dia, a maioria das pessoas estão cronologicamente, sem falar de espaço e tempo ou invenção paralela, na primeira encarnação na Terra. A primeira. Por que tem uma diferença, inclusive, se você olhar essas próximas gerações aí, geração Z, tal, não são normais em relação à comparação, mas normais dentro da normalidade do que o ser humano era. Eles já são intolerantes à lactose, a glúten. Não gosto de glúten. A glúten, são intolerantes, naturalmente intolerantes.
Já não se adaptam mais aos humores e brincadeiras com que o ser humano, essa balma cebosa aqui, essa brincadeira de que nós tínhamos várias delas que ficou no passado, ficaram, não se adaptam mais. Eles têm tudo com uma mudança, já vem com força, com vontade de comer direito, de consciência com os bichinhos, faz exercício, acorda de manhã para sair correndo, tudo é ter. Se você acorda 4 horas da manhã, falar com você, para correr, você é ET. Porque terráqueo vai dormir, pai. Você é ET. Você tem que entender isso. É um ser que tem um tipo, se você acorda 4 horas da manhã para fazer crossfit, você é ET. Você que tá me olhando. Você é um ET, velho. Porque o ser humano encarnado, ele tem um padrão. Você é maluco, a melhor hora do sono é 5 horas da manhã, meu velho. A hora que o travesseiro tá gostoso, que o ar tá gostoso, que o corpo tá gostoso, que a desgrama toda tá gostosa, que a cama afunda. Jamais terráqueo vai levantar da cama às 4 horas da manhã. Ele já tá ligado que a encarnação é um tempo. Ele já vim encarnando aqui, eu vou levantar para correr, eu vou descansar. É assim, ET não, ET levanta e vai correr, porque ET chegou na Terra, tudo novo, tal, vou conhecer a Terra, né? Então tenho certeza disso. Você é ET, você não é daqui, você é um ser diferente, tá? Então são seres, moradores bravos, seres desequilibrados, os caras são bravos aqui, são bravos lá, desencarnam, ficam bravos do mesmo jeito. Nervosos, e ficam conseguindo os outros, ficam com raiva. Moradores que ficam dominando a Terra, fora os mentores, você tem os dominadores das terras, que são seres que controlam a política, controlam a comida, controlam a energia sexual, controlam motel, controlam restaurante, controlam tudo que você está vendo por aí. Carnaval, brigas e baixa de frequência. Eles fazem toda essa mecânica aí. O astral tem uma indústria financeira, de magnética, não é financeira, mas magnética. O dinheiro deles é energia, que vem da onde? Daqui. Minha, de você. Cada vez que nós... Tudo vem da gente. Nós sofremos um grande troca magnética, né, para esses seres conseguirem fazer as coisas dele lá. Então tem produção de comida no astral com a nossa energia, tem produção de dados energéticos com a nossa energia, armas e tal, tem produção de... O sexo que é feito no astral é com a nossa energia, roubam da gente. Aliás, toda rodinha de sexo tem um carnado lá que é a bola da vez. É uma suruba, e você fica no meio ali, meio peladão, enquanto eles, não sei quem come quem, te agarram. Então, o astral é uma coisa impressionante. Cara, e não para aí. Tem o PlayStation 1000, que eu já contei para vocês. Jogos, eu falo de PlayStation 1000 assim, o que não vai faltar é diversão. Eu já fui. Eu já joguei todo tipo de coisa, velho. É muito melhor. Você não usa tela, você não usa o Apple Pro Vision, não. Você entra na coisa. Se você ver, dá para entender que hoje em dia as pessoas já estão meio que entrando na imagem. A Pro Vision, você tá aqui, bota uma tela ali, bota outra aqui, não sei o quê, bota um filme pornô ali, aqui embaixo, você ajeita seu mundo todo ali. Você fica aqui trabalhando, com tudo funcionando mesmo. Tem uma musiquinha do Spotify aqui, você ajeita tudo. Você entra no jogo de um jeito em que tudo vira parte do negócio, tudo. Tudo vira parte da... Você, por exemplo, tinham vários, centenas de personagens que você podia escolher, você nem sabia. Quando eu entrei, por exemplo, tinha a mulher elemental. Ela jogava raiz da gente. Eu tomei uma pancada dessa mulher, com o Homem-Aranha. Eu fui subir com a teia, cara, que sensação incrível, velho. Você pula assim, você pula o negócio, você jogou, que ela jogou o negócio na minha barriga que eu caí no chão, assim, que o chão rachou, só que você não se machuca. A pancada tem a sensação verdadeira de tudo. Tem lugares de tem tudo, velho. Então, assim, congressos e locais que você vai, onde tem centros de convenções espirituais super legais, tecnológicos, museu antigo com arte para todo lado, onde você pode, por exemplo, simular através da leitura akáshica. O que é isso? Sabe as pessoas que viveram, e eu fiz isso, foi a única coisa que eu fiz, fora algumas outros lugares que eu fui, mas nesse museu. Não dá para fazer muita coisa porque você volta para o corpo logo, você tem pouco tempo ali. Então, eu fui me explicado como era. Tiveram pessoas que viveram na época de Jesus. Essas mentes, elas são vivas. Tudo que acontece com você está registrado na consciência cósmica e na própria consciência. Não é registrado como um vídeo, é registrado em 3D, com cheiro, corpo, por exemplo. Imagine todos os detalhes que você consegue ver na sua casa, aproximado dentro do inconsciente, mas imagine que uma cidade, numa determinada rua, centenas de pessoas viveram ali. Então eles tiram o farelo é perfeito. Com cheiro, com cor, com jeito, com temperatura igual. E eles criam, não me pergunte como, uma realidade onde você entra no lugar. Então você anda
no meio dos dinossauros. Tinha o lugar dos dinossauros, eu não fui. Porque talvez porque ele fosse voltar ao corpo, né? Você vai ver os seres, mesmo como eram naquela época, as folhas dos bichos. No astral é incrível. Eu fui na época de Jesus. Eu entrei no local, no meio da rua. Era uma rua estranha, de terra. Eu peguei numa parede meio de barro, meio alguma coisa meio esbranquiçada. Eu toquei nela e nas minhas mãos atrás saiu aquele farelo da parede, pra você ter ideia assim. O cheiro, a temperatura, calor da moléstia. Eu passei ali. Eu não vi Jesus, não vi nada, não foi isso. Eu andei no meio das pessoas daquela época. E eu desviava delas, porque elas bateriam em mim. Eu não percebi se elas estavam me vendo ou não. O sistema era impressionante. Então, o astral, que quando você desencarna, você não sente a menor falta desse lugar aqui. A menor. Dificilmente eu queria ver um médium ou um espírito incorporado no médium, ou você conversa fora do corpo com ele, o espírito fala que quer voltar para cá. Não quer. Mesmo os moradores do umbral, eles ficam bravos quando você fala, você está me perturbando, mas você vai encarnar. E quando você encarnar, eles ficam pé da vida quando você diz que eles vão encarnar. Vou encarnar o que? Você vai. Pode ir, pode fazer o que você quiser. Tá vendo a galera se lascando aqui com o espírito no pé do ouvido, perturbando, vai dormir ali. Amanhã é você. Isso se estiver com o corpo perfeito que tá fazendo mal pra caramba pra galera, vai nascer todo torto. Eles ficam pé da vida que eu falo isso. E é uma forma que eu faço para perturbar de verdade, porque me perturba com uma peste, o mínimo que eu posso fazer é falar que ele vai se lascar. Eu não vou fazer nada com você, só vou lhe falar. Me xingam, fala a desgrama toda, ficam bravos. Disse, vai encarnar. Inclusive, ia acontecer com a gente ontem. Mas como eu estava um pouco mais experiente ontem, lúcido, estava eu e só eu e um cara, que eu não sei quem é, estava trabalhando no astral com a gente, nós conseguimos mudar de frequência, a mulher ficou lá, tá lá no relato. Nós descemos e passamos no lugar e era um grupo de uns 8 ou 9 espíritos, 10, que passaram na esquerda, nós estávamos na direita de uma pista meio que de barro, e na esquerda eles olharam, eles pararam, sabe quando param uma galera violenta? Mal encarada, que você sair, você assaltado aqui. Você tem certeza que vai ser assaltado. Você tá passando no lugar, o cara para, uma galera fica olhando para você assim, assim, só que eles, por sorte, talvez porque eles viram que a gente, não sei, achou estranho, eles não fizeram uma inserção, uma incursão, um ataque sobre a gente. Então eu falei, não olha. Se a gente olhasse, era 100% certeza que eles iam. Como nós ignoramos, nós parecíamos meio que imponentes. Quem são esses caras aqui? Se eu olho, eles... Ei! Na hora, ele vinha pra cima de mim. Mas não olhamos, passamos. Porém, contudo, todavia, eu já tomei pancada no astral. Vou deixar aqui. Algumas vezes, mas a pior surra que eu tomei foi esta. Eu tava num local e do nada tinha um barulho. Vinha subindo uma barreira, cara, eram centenas de espíritos. Eles andam em grupo, machucando qualquer espírito que esteja no caminho, qualquer um. Pancada, tiro, corrente, pedaço de pau, sexo, se estiver ali, vai sendo estupro no meio, não sai ninguém. Eu me escondi atrás de um negócio de um barril, assim, que tava passando no meio de pedra, assim, de madeira, sei lá o que era aquilo. Não adiantou, eles leem você se esconde na sala, eles sabem exatamente onde você tá. Não adianta correr. O cara me pegou, velho. Tinha um lago do lado, um rio preto, que não sabia o que era aquilo, só tinha que era um negócio preto que passava assim. Ele me deu uma bicuda, o cara, que eu voei e caí dentro do rio. Lá eu fiquei sofrendo para tentar não voltar pro corpo, tentando não voltar pro corpo, tentando não voltar pro corpo. Não teve jeito. Então, assim, quando você não passa... Quer ver só como é verdade? Veja assim, quem sai do corpo, lá vai inquietão massa isso aqui, vamos? Quem sai do corpo? Já tomou surra no astral? Oxi, meu pai. Já apanhou de espírito, tomou tiro, pancada, dedada. Isso quando é só dedadazinha, vamos? Porque quando o Tonhão resolve dar a encarcada ali, meu pai, começa no chakra baixo, sai pelo cérebro. Então, apanha. Uma vez eu estava no meio do carnaval, no astral, eu não sei como é que eu fui parar naquele lugar. Eu sei que quando eu despertei a consciência, eu tentei sair. Um cara meio gordinho e careca, sem camisa, com cor de zumbi, me viu e começou a me seguir. E eu percebi que ele estava me seguindo. E aí o que ele fez? Ele tinha uma faca. Fica aqui. O cara pegou uma faca, era assim, eu tava tipo uns 30 metros de distância do cara, ou mais. Eu não deixava ele chegar perto de mim. E como ele percebeu que ele não ia chegar perto de mim, então ele dobrava a faca assim, tirava da boca uma gosma, colocava na ponta da faca e fazia assim, com a boca. Aquele negócio voava assim na minha direção, certeiro, eu desviei e não pegou nenhum.
Então, ele com a cara horrível, meio sem dente, assim, olhando para mim com os olhos meio, sei lá, que esbugalhado, não sei como tinha assim, nada. Ele fazia de novo assim na faca, dobrava a faca assim, virava um estilingue a faca, né?